Olá, nesse vídeo vamos apresentar a física moderna e o mundo dos espíritos. Ou por outra, o que a ciência e a física moderna tem a nos dizer a respeito dos mundos dos espíritos e das grandes verdades espirituais. E ampliando o raciocínio do pensamento, energia e matéria, dá para entender por que Deus falou, faça-se a luz, e a luz foi criada. É um fenômeno quântico, em nível divino. Bastando pensar, cria-se as coisas. Jesus afirmou que a fé move montanhas. Há uma abordagem, claro, figurada, mas nada, pelo que entendemos, impede que no futuro seres com vontade muito poderosa possam fazer isso. Inclusive, desconfia-se, não podemos afirmar, esse canal não está afirmando isso, que não se entende até hoje como é que se moveu aquelas incríveis pedras das pirâmides do Egito, já que não havia pedra próxima, as pedras que poderiam ter aquele formato para serem esculpidas estavam a milhares de quilômetros. E o tempo para construir as pirâmides não justificaria qualquer meio de transporte na época. Desconfia-se que foi usada a vontade, o hipnotismo, para fazer os seres movimentarem pela vontade aquelas pedras imensas. Porém, estamos na área da especulação. E é possível sim que seres possam fazer isso. E explica também como espíritos superiores, pela vontade, plasmam objetos, o que está exaustivamente apresentado na lavra dos livros de André Luiz psicografados por Chico Xavier. Inclusive nos planos mais elevados, onde a matéria ainda é mais suscetível ao pensamento, os seres superiores plasmam não só objetos menores, mas cidades, ferramentas, paisagens inteiras, para o bel prazer deles. E não só nos planos maiores, mas nos planos menores, seres mais evoluídos conseguem atuar de forma impressionante sobre a matéria, inclusive do plano físico. Por isso ocorrem os famosos milagres espirituais de cura, materialização de objetos, perfumes no ar. São seres poderosos, usando não só nossas energias, mas a poderosa vontade deles, plasmando fenômenos e coisas para o nosso mundo físico. E num exemplo extremo temos o Avatar Satya Sai Baba, reencarnação de Rama Krishna, encarnado em 1926, melhor dizendo, e desencarnado agora em 2011, e que materializava pela sua vontade todo tipo de objeto, não só um pó famoso, uma cinza chamada Vibhuti, mas também materializou flores, guirlandas, joias, objetos que saíam do nada da mão dele. Fazia também materializações à distância, materializou um crucifixo muito famoso, com a forma mostrando como Jesus realmente morreu na cruz e etc. Ele tem um livro chamado O Homem dos Milagres, feito por Howard Murphy, onde se detalha mais alguns dos fenômenos que foram testemunhados pelas pessoas. Quem fez esse canal, eu mesmo vi ele materializando anéis e outros objetos na Índia agora em 2006. Porém, respeitamos a incredulidade eventual de algum, porque é muito difícil imaginar um ser desse encarnado, mas esse ser, ele é um avatar. Ele mesmo apresenta-se como o avatar que veio terminar com a era de Kali Yuga, essa era das trevas, e dá abertura para a era de Satya Yuga, a era da luz, ou seja, o final dos tempos, dos maus tempos e o início dos bons tempos. E inclusive um renomado espírita, Divaldo Pereira Franco, foi lá, testemunhou, constatou e confirmou esses fenômenos, tem um vídeo na internet sobre ele, e com o beneplácito, com a confirmação da própria guia espiritual dele, que é a Joana de Ângeles. Quem não viu, ou quem não tem credulidade, respeitamos, claro. Mas é um fenômeno que durante 70 anos estava aí ao mundo
E todos que foram lá voltaram convencidos da autenticidade, da realidade desse fato ser avatárico, manifestando pela vontade materiais, pelo pensamento, comprovando essa realidade, pensamento, matéria e energia. A essa altura, podemos confirmar que a ciência moderna realmente tem muitos, mas muitos elementos, muitas evidências para corroborar as informações divulgadas pela doutrina espírita e outras religiões espiritualistas. Mas, ao longo de quase 2 séculos de informações espirituais fartas, por que a ciência moderna não diz nada? Oficialmente, a ciência moderna se parece neutra, ela não nega, mas também não ratifica. Apesar de inúmeras, mas muitas, vamos comentar até mais à frente, mas muitas evidências sobre as realidades além da matéria que vemos, a matéria física. A resposta a esta questão tem vários aspectos. Primeiro, precisamos reconhecer que não é fácil. Existem muitos obstáculos internos e externos à própria ciência para reconhecer isso. Vamos comentar alguns. Primeiro, temos o materialismo. O materialismo que estamos comentando aqui é um efeito rebote que caiu sobre a própria ciência, fruto da perseguição forte religiosa que ela sofreu na Idade Média, pela Inquisição principalmente. Lá a ciência se apartou da religião, que estava absurdamente fundamentada, fundamentalista, não aceitando nada que não tivesse dentro da cartilha deles. Realmente foi um momento difícil, vários pesquisadores executados. Então a ciência rejeitou as informações religiosas como um todo. Mas nessa rejeição acabou ela mesma criando a sua própria religião. Elas viraram, vamos dizer, os cientistas vieram quase como uns fundamentalistas materialistas. Fizeram do materialismo uma fé. Tanto que hoje mesmo podemos constatar com vários pesquisadores, mesmo que haja vamos dizer, um milagre, alguma coisa, um fenômeno espiritual ao céu aberto, à luz do dia, muitos, mas muitos vão negar. Mesmo que seja gravado, documentado, comprovado ou até mesmo testemunhado por pessoas seríssimas, fidedignas, não vão aceitar. Inclusive, Allan Kardec, o professor Hippolyte, Allan Kardec é o pseudônimo dele, como professor francês no século XIX, ele mesmo inicialmente ficou muito cético com relação ao fenômeno das mesas girantes. Porém, como cientista sério, isento desse fundamentalismo materialista, ele aceitou o fenômeno quando ele apareceu. Mas quando ele foi levar o fenômeno com seus dados científicos para a Academia de Ciências de Paris, ele foi totalmente rejeitado. Cientistas não quiseram ver, muitos viram, mas também não aceitaram. Não foi fácil, é muito difícil mesmo. Então, a ciência virou como se fosse vítima daquilo que eles rejeitavam na religião, que é um fundamentalismo, ou seja, eles criaram no materialismo uma espécie de religião e não saem dela, não é fácil. E do outro lado temos o fanatismo, o fundamentalismo religioso. Realmente, as informações espirituais não estão de acordo com muitas crenças dos religiosos em geral, principalmente os cristãos e os muçulmanos. Não é por ser religioso que eles acreditam nas verdades espirituais, muito pelo contrário. Várias delas não aceitam a reencarnação, muito menos o mundo dos espíritos. Algumas, os evangélicos protestantes em geral, acreditam ou numa morte permanente ou num céu definitivo. Alguns dizem que as pessoas vão dormir e aguardar o Armagedon, etc, etc. Mas o espírito vagando, ainda mais materializado em outros planos, nem pensar. E vários deles, por fanatismo mesmo, se as verdades espirituais forem reveladas pela ciência, vão receber o ataque ferrenho desses seres. Então, de um lado, temos os materialistas cientistas que vão atacar quem falar de espiritualidade, e os fanáticos religiosos também vão atacar. Então, os cientistas que estiverem seguindo essa senda vão ser atacados dos dois lados. Mas ainda tem um terceiro lado a comentar,
que poucas canais, poucas fontes comentam, que é o capitalismo. Esse capitalismo que estamos comentando aqui é um filho do materialismo. E, por isso, ele tem como essência a busca pelo poder, pela posse, pela concentração de riquezas. O que isso tem a ver com espiritualidade? É exatamente isso, não tem nada a ver com espiritualidade. Aquele ser ou aquela comunidade que entender as verdades espirituais, seja pela ciência ou seja pela religião, ela imediatamente entenderá que Jesus Cristo tinha razão até o último ponto e a última vírgula, que não vale a pena acumular tesouros na terra. É melhor usar a terra como ferramenta alavanca para ascender nas escalas evolutivas das vibrações dos mundos e viver em planos melhores. Planos superiores, planos de luz, planos que nós já descrevemos algumas das qualidades deles impressionantes. Então eles vão usar a Terra, uma vez espiritualizados, como uma área de transição, uma espécie de estágio, e não vão mais buscar, como diz Jesus, acumular tesouros na Terra. Imagine, por exemplo, seres espiritualizados procurando imitar Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis ou o próprio Chico Xavier, buscando no mundo a caridade, o bem ao próximo, o serviço voluntário para aqueles que necessitam, não querendo nenhum tipo de negócio a não ser o mínimo necessário para viver. Se a humanidade partir para esse caminho, que é o caminho helênico, que é o caminho da perfeição e da felicidade, o capitalismo perde a sua razão de ser. Por isso, o capitalismo que combate tudo que o ameaça, por exemplo, se houvesse descobrirem uma fonte energética à base de água, de ar, que não precise mais usar petróleo, ou usar as fontes hoje poluentes que existem, que rodam, faz o capitalismo rodar, o capitalismo vai combater. Se descobrirem que por meio da água pode-se acabar com todas as doenças, o capitalismo vai combater. Fontes ou conglomerados capitalistas vão atrás dessas coisas que eliminam os problemas ou as mazelas sociais das quais eles se financiam ou lucram com ela. Da mesma forma, a espiritualidade seria basicamente uma ameaça. Então, fica difícil para os cientistas, individualmente, combater ou vencer todas essas três resistências fortíssimas. Mas graças ao bom Deus, temos informações espirituais que essas resistências acabarão. E que a espiritualidade, o espiritualismo, as grandes verdades espirituais vão chegar tanto pela ciência como pela religião muito forte no planeta. Inclusive é o único caminho pelo qual a nossa civilização vai avançar na escala evolutiva dos mundos. E para mostrar que existe realmente muita esperança, aqui e ali já está aparecendo como o raiar de um novo dia, iniciativas dando a entender de que realmente o caminho da verdade espiritual não só ele existe, mas está ficando cada vez mais forte na nossa humanidade. Um exemplo, por exemplo, que não é grande, mas ele é importante por causa do órgão que está envolvido, é que o nosso Ministério da Saúde já está aceitando no Sistema Único de Saúde, e já faz mais de 7 anos, a imposição das mãos como tratamento terapêutico. Para quem não sabe, imposição das mãos é puramente o passe espiritual ou passe magnético. Eminentemente espiritual, não há nenhum tipo de remédio, nenhuma ação física, não é massagem nem nada, inclusive a mão colocada à distância. Além disso, a USP, a Universidade de São Paulo, teve uma tese de doutorado onde se verificou a eficácia do passe magnético adotando o mesmo método de confirmação que é dado para remédios. O processo que verifica a qualidade, a eficácia terapêutica dos remédios foi usado para o passe magnético e foi comprovado que o passe magnético realmente tem efeito positivo sobre o paciente. Isso nos últimos anos. E por que não dizer a acupuntura, que está no receituário de muitos médicos, já foi aceita pela Academia Brasileira de Medicina e nada mais é do que um tratamento chinês multimilenar, onde se trata não o corpo físico,
e sim o corpo bioenergético. É um corpo que não é matéria, e sim uma energia, ou seja, é um corpo que não está na F3, não está na nossa frequência, mas ele atua e age sobre o corpo físico. E ele está sendo utilizado oficialmente como receituário. Muitos já com certeza presenciaram isso e com bastante eficácia. E essa questão da acupuntura está tão séria que a Academia Brasileira de Medicina já determinou que a acupuntura é coisa de medicina. Não aceitam sequer que a pessoa faça voluntariamente a acupuntura. Outro assunto interessante são as pesquisas das reencarnações. Muitos e muitos relatos, são milhares deles. As gerações que estão chegando a partir de 2000 estão com testemunhos impressionantes. Um exemplo aqui só para que ilustrar a questão, mas tem milhares deles. É o caso do James Leininger, que em 2006, nascido em 2006, começou logo jovem, com 5, 6 anos, a descrever cenas, ter sonhos dele caindo num avião na região do Sudeste Asiático, e aos poucos, com os relatos, foram ligando ele sem saber exatamente, claro, do que se tratava, mas ele dizia que tinha sido James Houston, numa outra encarnação, e que morreu na Batalha de Iwo Jima, e que tinha tais e tais amigos, e que o avião caiu no fogo, no mar, e por assim por diante. E às medidas em que os pais foram pesquisando, e logo os pesquisadores vieram também para confirmar, ele deu relatos que seria impossível qualquer pessoa saber, inclusive as próprias Forças Armadas não tinham tantos detalhes sobre a guerra como o próprio jovem James Leininger havia testemunhado como James Houston. Inclusive, o jovem teve a oportunidade de encontrar os amigos dele da outra encarnação. E numa troca rápida de ideias, por exemplo, o jovem estranhou, mas você não é o fulano, porque você está muito velho. Você tinha cabelo, tinha isso, tinha aquilo. Quer dizer, o próprio James Leininger não reconhecia o amigo dele velho. E aí o amigo velho confirmava, não, eu era assim mesmo, etc. Coisas impressionantes. E batendo papo com os amigos da outra vida, esses amigos que eram amigos do James Houston não tiveram dúvidas. Este jovem é o nosso amigo James Houston encarnado. E esse relato que estamos colocando apenas como exemplo, existem aos milhares. E há pesquisadores, tanto na Europa como nos Estados Unidos, na Índia, fazendo compêndios às mancheias sobre esse tipo de informação. E com certeza, cedo ou tarde, vai desembocar. É como uma represa sendo segurada, um dia ela vai desabrochar, vai cair e vai desaguar essas informações maravilhosas que nada mais do que ratificam a existência das realidades espirituais. E o que não dizer da experiência de quase morte? Essa experiência que já deu vários filmes, também são impressionantes, da pessoa saindo do corpo, entrando num túnel, vendo parentes, familiares do outro lado, isso daí muito recorrente. Casos da pessoa que não foi para esse túnel, mas foi para outros lugares, teve testemunhos, atuou ou agiu sobre coisas a milhares de distâncias às vezes, auxiliou dificuldade de pessoas atropeladas que estavam quadras e quadras à frente, descreveu situações de um ângulo que não era possível ninguém saber, que ninguém podia ver, de cima, descreveu objetos guardados, escondidos até atrás de imóveis e outros utensílios, que não daria para ver mesmo encarnado, até os próprios médicos da sala não sabiam, e assim por diante. É outra fonte também de verdades espirituais que está sendo muito seriamente estudada e confirma que existem sim, aos poucos, caminhos para que as verdades espirituais possam chegar como o raiar do dia para o nosso amado planeta. E além de tudo o que nós já comentamos, podemos destacar mais um aspecto. É que a própria ciência moderna está sendo muito, mas muito ingrata mesmo, com os próprios fundadores das ciências que eles tanto cultuam, pois muitos deles eram altamente espiritualizados. Defendiam não só as verdades científicas ou do conhecimento que eles propalavam, mas com a mesma fervor e com a mesma convicção defendiam realidades espirituais.
Vamos dar alguns exemplos dos muitos que poderíamos dar. Sócrates, por exemplo, o grande pai da filosofia, de uma lógica impressionante, ele defendia que a existência não só dos espíritos, mas também mostrava ou divulgava a dificuldade que os espíritos tinham de evoluir, a relação deles, espíritos, com os seres encarnados, o que eles deveriam fazer para se libertar da roda de sofrimento, etc, etc. E na esteira dessa mesma divulgação, veio Platão como discípulo de Sócrates e depois veio Aristóteles como discípulo de Platão, divulgando essas mesmas ideias. Um outro aspecto interessante sobre Sócrates é de tanto ele defender isso com tanta clareza e precisão, que Allan Kardec, o professor Hippolyte Denisard Leon Rivail, no seu segundo livro da codificação espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, utiliza mensagem de Sócrates na entrada desse livro para mostrar que ele, professor Hippolyte, não estava inventando nada. O próprio Sócrates, com o mesmo fervor que defendia toda a lógica filosófica que tanto admirou o mundo, defendia essas verdades espirituais também. Um outro personagem importantíssimo da astronomia, Galileu Galilei, que dizia que Deus usou o alfabeto da matemática para criar o universo, que foi também, quase foi executado justamente por defender uma informação científica do heliocentrismo, também altamente espiritualizado e religioso. Isaac Newton, o pai da física clássica, cujas formas estão sendo estudadas nas escolas de todo o mundo até hoje, ele, depois de um tempo, quando estava com a idade mais avançada, partiu para a linha espiritual, estudou alquimia, estudou as verdades espirituais como poucos, e essa parte foi considerada pelos historiadores, que só estavam interessados no aspecto materialista da sua vida, como idiosincrasias de Isaac Newton, não foram justos, nem chegaram perto de entender que ele estava apenas avançando para as grandes verdades espirituais. E essa parte foi ignorada, mas está lá na sua biografia, a sua espiritualização, principalmente na fase final da sua vida. Temos também Johannes Kepler, ele também foi padre, altamente católico, falava de Deus o tempo todo, acreditava na beleza do universo a partir da matemática de Deus em todas as coisas. Foi o pai que criou, vamos dizer, foi aquele que fez a codificação, a matematização da órbita elíptica dos planetas em torno do Sol. Muito, mas muito religioso e espiritualizado. E um outro que poucos comentam, mas interessantíssimo, o nosso Robert Oppenheimer, um dos pais da bomba atômica, participou do projeto Manhattan e que afirmava abertamente que os Vedas, que são os livros e escrituras sagradas espirituais dos hindus, que os Vedas era o maior presente que a humanidade podia receber no século XX. Inclusive, ele leu trechos do Bhagavad Gita, que é a conversa de Krishna com seu discípulo Arjuna, durante a explosão da bomba atômica no projeto Manhattan. E isso são apenas alguns exemplos que poderíamos dar. E para irmos fechando esse nosso vídeo, vamos usar também informações também desses dois grandes mestres da ciência moderna, Max Planck e Albert Einstein. Max Planck, por exemplo, vai fundo nessa questão espiritual. Olha o que ele diz, vamos ler. Como um homem que tem dedicado sua vida à mais clara e elevada ciência, que é o estudo da matéria, posso dizer-lhe, como resultado da minha pesquisa sobre o átomo, o seguinte, 2 pontos. Não há matéria como tal. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força que proporciona vibração à partícula de um átomo e mantém esse diminuto sistema solar atômico junto. Devemos assumir que, olha só pessoal, vamos ler de novo, devemos assumir que por trás dessa força existe um espírito consciente inteligente. Vou repetir.
existe um espírito consciente e inteligente. Esse espírito é a matriz de toda a matéria. Vou repetir, ele deixa claro isso. Esse espírito é a matriz de toda a matéria. Estamos falando de uns grandes mestres da ciência moderna. Não bastava aqueles exemplos lá no passado, estamos aí mostrando que quem estudou firme a ciência da física quântica só pôde concluir verdades espirituais. E o que diz Albert Einstein? O universo é o pensamento divino materializado. Ou seja, ele diz claramente que Deus pensou o universo, bem de acordo com as mensagens que estão lá nos Vedas, e também que estão, de uma certa forma, nas religiões principais do planeta. E assim, concluímos todos que há realmente fortes fundamentos na ciência e na física moderna, não só para comprovar a existência dos mundos espirituais, mas das grandes verdades espirituais de ontem, de hoje e de sempre.